Bom dia! Olha nós aqui mais uma vez e hoje com aula de História. Vocês fizeram as atividades? Algumas mães entraram em contato com a tia Clemilda mesmo, pedindo informações sobre a montagem da história do nosso município. Achei muito interessante. Se você... não tem como eu fazer essa correção por conta que é toda pessoal, né? Não tem aqui uma descrição de como tem que ser cada resposta. Então, a página que ficou para fazer da 38 a 42, a tia não tem como fazer essa correção aqui, por conta que é algo seu, a sua resposta, a sua pesquisa, o seu ponto de vista. Então, a tia Yolanda, a tia Cristina devem ter recebido as imagens dessas atividades. Receberam? Eu espero, hein? Vamos aí. Continuar levando a sério e estudando pra gente, ó, aprender, tá certo? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre municípios brasileiros. Ainda estamos estudando sobre quem? Municípios. Página 43. Tia, hoje nós vamos estudar a página 43. Abriram? Pegaram o livro? A tia vai contar aqui 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Deu tempo? Pegaram? Então vamos lá. Vamos estudar um pouquinho rápido, não precisa ser aquela coisa demorada, porque vocês já estudaram o que é um município. Sim? Então vamos agora para municípios brasileiros. E o início de cada um. Quando se iniciou? Quem se iniciou? Quem foram os fundadores? Vamos trazer de um modo geral para o Brasil, certo? Os municípios brasileiros são repletos, recheados de uma história desde a chegada de quem? Dos portugueses ao Brasil. Sim, começou a ser escrita quando eles foram chegando, foram povoando, foram explorando, foram aí dando início aos municípios. Com a organização indígenas, como assim? Eles chegaram em uma terra despovoada? Não. Desabitada geral? Não. Aqui já havia moradores. Quem eram eles? Os indígenas. O nosso Brasil, ele já era uma terra povoada. Não era uma terra explorada. Tinha riquezas? Tinha não. Temos inúmeras riquezas. Só que começou a ser povoada, a ser, digamos assim, administrada com um poder aquisitivo financeiro ali para gerar riquezas quando eles chegaram. Eles quem? Os portugueses, certo? Com a organização indígena nativa, porque eles eram o início da época da chegada dos portugueses, ainda não tínhamos essa forma de organização política, não tinham. Os indígenas tinham sua própria forma de organização social e apenas com a chegada dos portugueses iniciamos o nosso modelo de organização atual. Quem é o nosso modelo de organização atual? Nós temos aí os governantes que governam, que distribui as riquezas, que administram com o seu poder nas mãos. Não é assim? Sim. Então nós estamos vendo aí uma grande cidade e nessa enorme cidade nós já estudamos que antes não era assim. Começou essa ideia de trabalhar politicamente com a chegada de quem? Deles, os portugueses. Primeiramente, com a exploração do território da nova terra, para eles descoberta. Para os portugueses foi uma descoberta. Para nós, ponto de vista aqui, foi uma exploração, né? Eles chegaram, já tinha ali os índios que moravam, que cuidavam, que trabalhavam, que plantavam, e eles chegaram
dizendo que tinham descoberto ali uma nova terra. E começaram o quê? Buscavam lugares que se oferecessem condições de instalar vários indivíduos. Foi aí onde eles começaram a trazer mais pessoas, mais portugueses, mais holandeses, mais franceses para o Brasil. Como na época, nós temos aqui um outro fator, a Igreja Católica, ela sempre foi muito poderosa. E por ela ser muito poderosa, muito rica, quando eles chegavam a uma nova terra, o que é que eles faziam? Construíam ali logo uma nova igreja, por questões de fé, para que eles pudessem estar trazendo com eles toda a fé deles, os cultos, as adorações. Então eles instalavam-se numa terra e primeiramente, qual a primeira construção? Uma igreja. Foram aí? Sim. Os europeus que chegavam a determinado lugar providenciavam primeiramente a construção grandiosas de igrejas em respeito da sua fé. As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país. Por que no litoral? Porque eles vinham de barco. Então eles começavam a chegar primeiramente onde ali poderiam atracar os seus barcos. Então nós estamos aí, não tem como eles chegarem primeiramente aqui no nosso Lago da Pedra. Não, porque não tem nem como um barco chegar até aqui. Tem? Não. Mas temos aí cidades como Salvador, Rio de Janeiro. Foram as primeiras cidades que eles foram atracando seus barcos, conhecendo ali todo o território e buscando explorar as riquezas. Pois as embarcações que não paravam de chegar de onde? Portugal, os primeiros. Precisavam atracar em lugares que as recentes recebessem-se seguros. Eles não podiam chegar em qualquer lugar, tinham que se sentir seguros. Tendo que o primeiro local que atracassem dos portugueses foi quem? Brasil, dizendo eles que estavam ali descobrindo novas terras. Foi em que ano? Em que ano? Que para eles foi o descobrimento do Brasil, que está registrado, descobrimento do Brasil, em 1500. 1500 foi aí o descobrimento do Brasil. Por quê? Porque foi o ano em que os portugueses chegaram ao Brasil. Entenderam? Foi chamado de Porto Seguro, região que fica o sul do estado da onde? Onde a tia acabou de falar? Bahia. Apenas no ano de 1535, os vilarejos que deu origem aos municípios foram fundando. 35 anos depois que eles tinham chegado, que eles foram construindo novas casas, dando ali a origem a novas famílias, fazendas. Então foi surgindo aí o que? Novos municípios. Quantos anos depois? 35. O ano que eles chegaram ao Brasil? 1500. Inicia novos vilarejos, 1535. Quantos anos depois? 35 anos, ok? E a herança histórica desses municípios, a gente vai estar vendo no decorrer da nossa visita a cada uma dessas cidades. Cidades onde eles chegaram, trouxeram junto com eles as suas culturas, as suas pinturas, o modo de construir as casas. Eles inventavam na hora? Não. Eles traziam na mente como eram as casas lá de onde eles moravam. E começaram a construir aqui no Brasil. Nós temos aqui, na página 44, nós temos 4 exemplos de histórias deixadas pelos colonizadores. Quem são os colonizadores? Os portugueses, que foram os primeiros que chegaram aqui no Brasil, que chegaram a trazer os seus costumes, a sua cultura, porque nós já tínhamos moradores, certo? Mas eles foram os primeiros que atracaram seus grandes navios e que continuaram a volta lá na sua cidade, trazendo mais pessoas, montando ali famílias, conhecendo, trazendo para o nosso Brasil os seus costumes, as suas danças, as suas músicas, ok?
E exemplo disso nós temos aqui. É uma cidade alta, em Olinda. Se nós tivermos a oportunidade de visitarmos, nós vamos conhecer histórias deixadas por eles na construção daquela cidade, certo? Outra, sítio histórico de Tiradentes, em Minas Gerais. Vamos encontrar, já está dizendo, histórico, contar a história de como foi que tudo aquela cidade surgiu. As suas casas, a forma de como eles construíam suas fazendas. Tem ali uma história a contar desde o início de quem? Da nossa colonização. Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. Olha aí, a nossa capital. Nós temos aí a nossa capital, nós vamos ver, tem o Centro Histórico, onde temos ali casarões, que são construções deixadas por eles, e que nós podemos ver a cultura desde a pintura, nos azulejos, pequenos pedacinhos de cerâmica que eles revestiam todas as paredes. Sim, com certeza, nós temos aí histórias deixadas pelos nossos colonizadores. E o outro é Pelourinho, em Salvador. Também nós temos ali uma história contada por eles. Ok? É importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foram assim, pacíficas. O que é algo pacífico? Algo tranquilo. Ali, vamos construir? Vamos. Vamos fazer assim? Vamos. Posso fazer isso? Pode. Não, não. Nem sempre foram assim. Principalmente quando estamos falando do início da construção, onde havia uma briga de poder dos colonizadores, dos portugueses, pelos holandeses, pelos espanhóis. Então havia ali um conflito. Então nem sempre essa construção foi nessa paciência que a gente vê que hoje pode. Não, não foi sempre assim. Como foi que foi então? Muitos foram ocupados por meio de guerras, aí com os índios que já ocupavam o território. É onde eu digo, os índios já se sentiam donos, porque aqui eles já moravam. É ruim, né? Já pensou você ter aqui todo um território que você mora, que sua família já está ali há um bom tempo, de repente chega alguém e diz, olha, acabei de descobrir, vou já fazer assim, vou derrubar, vou plantar. E o que morava ali? Não era dono? Era, mas os portugueses, por serem um poder aquisitivo maior, eles se sentiram donos de uma terra que para eles descoberta. Então eis aí a questão da briga entre quem? Os colonizadores e os indígenas, ok? Em muitos outros municípios, houve a necessidade de fazer de trazer, no caso, pessoas escravizando-as. Foi onde entrou o quê? Os grandes navios negreiros para trabalhar nos serviços que precisavam ser feitos com a extração de madeira, construção das lavouras, para garantir a ocupação. Eles se ocupavam da terra e precisavam explorar, construindo novas casas, fazendas, engenhos, plantando as canas de açúcar, o café. Então eles precisavam de pessoas que trabalhassem para eles. Estavam em conflito com os índios. Quem eles iam buscar? Foi aí onde surgiu os grandes navios negreiros, onde traziam as pessoas da África presas dentro do navio e traziam para trabalhar como escravos. Uma grande maldade. Após a garantia da ocupação, agora eles já ocupavam, era o que mandava, era deles. Os municípios começaram a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais. Aí é onde, infelizmente, até hoje, a gente vê isso, né? Municípios mais elevados, mais ricos, mais desenvolvidos, municípios com menos povoado, bem menos povoado, não tem shoppings, não tem lojas grandes, devido às condições, o quê? Sociais. Porque quanto maior poder aquisitivo de dinheiro você tem, infelizmente na sociedade às vezes a pessoa é bem mais valorizada. Eis aí a grande diferença social, certo?
Mas como estamos trabalhando a história dos municípios brasileiros, a gente está vendo que por onde começaram? Pela chegada dos portugueses ao Brasil. Em que ano? 1500. Quando começaram a fazer novos povoados, além daqueles que eles já encontraram? Em 1535, certo? Foi sempre de uma forma amigável? Não. Houve conflito entre eles, entre os índios, entre os negros que eles traziam como escravos, certo? Ok? Entenderam? E que nós temos aí dentro da herança histórica dos municípios, nós podemos visitar a nossa capital e vamos ver traços deixados por eles, desde a construção às pinturas. É bom, né? Quem sabe daqui vocês estão no terceiro ano, quarto, quinto, no sexto, que vocês já estão um pouquinho mais independentes, a tia faça uma excursão para a gente conhecer o centro histórico de nossa cidade. Olha aí, a tia tá devendo, hein? Tá prometendo. Vai que dá certo. São sonhos. E sonhos são feitos para sonhar e um dia realizar. Não é isso? Então vamos fazer agora a nossa atividade da 45 e a 47, que é voltada para a aula de hoje, certo? 45 a 47, na próxima aula a tia corrige, mas não significa que você vai esperar a correção. Você pode estar pesquisando, respondendo e mandando para a tia, ok? E na mensagem via WhatsApp a tia já pode estar fazendo essa correção, sem nenhum problema. Podem estar fazendo para a tia Clemilda mesmo, ok? Um forte abraço, estudem crianças e até a próxima!